Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje, depois de 19 anos, um tema que eu sempre tive curiosidade, não entendo absolutamente nada, estou aqui assumindo isso, e eu tinha que trazer aqui porque eu acho que é uma ciência, não sei se é ciência, nós vamos descobrir já, uma coisa muito importante, muito interessante, no mínimo todo mundo já ouviu falar. Quero saber para que serve, o que é, enfim, e a pessoa mais indicada que me veio, que eu trabalho só com intuição, né? A gente abre ali, se conecta e vem intuição. Quem que eu chamo aí? E a pessoa que apareceu foi o meu querido amigo e irmão, Newton Schultz. E o tema de hoje é Cabala ou Cabalá. Até isso nós vamos esclarecer como é que se pronuncia isso. E aí, Newton? Salve, Gregor. Tudo bem? Eu estou, e você, firme? Sempre bem. Como eu gosto de brincar com as pessoas, eu estou bem até quando eu estou mal. Se o pessoal perguntar, falo, estou bem, estou ótimo, está tudo maravilhoso, né? Gregor, primeiro agradecer seu convite, prazer imenso estar aqui contigo. E vamos trocar uma ideia como irmãos, amigos que somos, de uma forma solta, tranquila aqui. Eu estou com você como se eu estivesse com um amigo tomando uma cerveja, um café, tranquilo, na boa. É como eu me sinto aqui, tá bom? Como na pizzaria lá em São Lourenço, aquela delícia. Isso, nossa, bons tempos. Quantos anos tem isso já, hein, Gregor? Nossa, sei lá, mas eu tinha cabelo preto. Vocês, aquele dia, foram me tirar do hotel, que eu estava dormindo lá, sossegado, vocês foram me tirar do hotel. Mas é isso, meu. É isso. Tudo bem. Bom. A fraternidade e confraternização é muito bom sempre, né? Foi muito legal. Newton, eu tenho que aproveitar você, porque é a terceira vez, uma você veio há alguns anos atrás, outra foi que eu pedi para você participar lá na confraternização de fim de ano, e hoje, quer dizer, em 19 anos, terceira aparição, tá bom, né? Você parece... Tá bom. Tá muito legal, o importante é estar aí para poder aparecer. Newton, sempre um prazer. O que é... Ó, eu já ouvi falar, eu olho aquela árvore que nós vamos ver hoje aqui, que eu chamo de árvore, nós vamos dar o nome certinho depois, e eu não entendo absolutamente nada. Eu só sei que Cabala ou Cabalá, você já vai esclarecer isso, tem raízes hebraicas, ou não sei qual é isso aí. O que é e para que serve Cabala ou Cabalá, Newton? Vamos lá. Primeiro, o termo, como você mesmo falou, Cabala ou Cabalá. Eu vejo o seguinte, Gregor, se você vai lá para fora, o pessoal vai falar Cabalá. Mas você está aqui no Brasil, chegou o momento da gente aportuguesar esses termos, né? Porque a gente fica sempre naquela coisa de falar igual. Não, cara, eu acho que falar Cabalá ou Cabalá, tanto faz. Então, eu vejo que isso não é algo que altere o que realmente ela representa. Então, o que eu posso dizer para você, Gregor? Inicialmente, que esta é uma linha de conhecimento, eu vi que você citou uma ciência, né? Ciência, se a gente pegar hoje, a gente tem que colocar como algo que é comprovado empiricamente. Tudo que sai um pouquinho desta comprovação não dá ainda para a gente chamar de ciência. Mas, se nós pegarmos e estudarmos essa linha de conhecimento, que é assim que eu vejo, eu chamo ela de linha de conhecimento, que eu gosto muito dessas linhas, Cabalá, astrologia, tarô, numerologia, porque a Cabalá, para mim, ela engloba todas essas linhas de conhecimento nela. E quando a gente tenta fazer uma tradução em relação ao próprio termo, muitas pessoas preferem colocar como tradição. Por que tradição? Porque em tempos bem remotos, mas bem remotos mesmo, tempo do patriarca Abraão, Moisés, isso era passado de boca a ouvido, não era uma coisa aberta. Agora eu tenho o meu ponto de vista, que uma coisa fique clara para quem estiver conectando aqui essa nossa troca de ideias, né? Que eu vejo o seguinte, em tempos remotos, se a gente pegar o próprio Pentateuco de Moisés, né, os 5 livros dele, que toda a Cabalá está ali, a gente poderia dizer, né? Representa diretamente uma coisa que, na época, ela tinha que ser velada, porque não existia uma possibilidade de conexão, que o próprio livro de Moisés, ele é todo escrito em simbolismo, metáforas, etc., que agora, depois de aproximadamente, vamos dar uma arredondada, 3.000, 4.000 anos dessa época,
tudo está sendo aberto, tudo está sendo jorrado. Isso é uma coisa correspondente a esse novo influxo cósmico que a gente vive, né? Que o próprio simbolismo do que a gente chama de era de Aquário, quando a gente olha o simbolismo de Aquário, é um ser com uma ânfora que ele está virando. E está caindo o que ali? Está caindo o conhecimento. Então, tudo isso que era muito velado antigamente, apesar que nós temos pessoas bem, vamos dizer, colocar esse termo, tradicionais, que ainda colocam isso, um envoltório místico ali, cheio de segredos. Eu acho que isso acabou. Eu concordo. Particularmente, isso acabou. Então, o momento que a gente vive na atualidade é de acordo com a nossa possibilidade, lembrando sempre que tudo que eu colocar aqui são as minhas ideias, a minha visão, nunca é e nunca será a verdade absoluta. Eu coloco a minha forma de decodificar tudo isso. Então, que o primeiro ponto principal para mim seria isso, nós entendermos que esta tradução que o pessoal coloca, tradição, representa dessas épocas remotas. Hoje eu já vejo de outra forma, que o termo representaria conectar, sintonizar, ou seja, o que essa linguagem, o que todo esse símbolo, a própria árvore da vida, a árvore sefirotal, o que representa isso? Como que eu conecto isso? Como que eu entro nesse universo e começo a trabalhar isso que hoje, no lugar de tradição, eu prefiro chamar de conexão, ok? Conexão. Então, a Kabbalah eu vejo desta forma, algo que você pode conectar, entender uma linguagem universal que está expressa nela, e sem muito misticismo, porque você vai ver, a gente vai conversar possivelmente hoje aqui, você vai ver que existe uma lógica ali. Precisa ter, obviamente, um pouquinho de abertura para esse mundo místico, que para mim, essa palavra também é muito importante, porque existe uma mística verdadeira e existe um misticismo que muitas vezes ele não é baseado em nada e fica aquela loucura, aquela salada que mais confunde e até, infelizmente vou colocar essa palavra, mas prejudica o caminho e a conexão com as pessoas do que a mística verdadeira que existe. Que só para dar um exemplo dessa mística verdadeira, as próprias religiões em si, que cada uma tem aquele ser que tem que seguir, que tem que aquilo. Cara, é tudo uma consciência só, uma força só que nós, através das nossas necessidades e anseios, a gente vai colocando nomes, nomenclaturas, isso e aquilo, e acaba perdendo o verdadeiro sentido disso. Então, para mim, sujeito a erros e enganos, a Kabbalah é uma linha de conhecimento que coloca o nosso próprio sistema solar em um esquema que se chama Árvore da Vida, que daqui a pouco a gente mostra para o pessoal. 22 caminhos interligam esse sistema solar, que aí surge o mistério do tarô e também das letras hebraicas, que são em número de 22 forças ou arquétipos, e através desses números do próprio tarô, da própria astrologia em si, porque a astrologia seria a linha de conhecimento que decodifica essa linguagem dos astros, a gente começa a entender aquela árvore da vida. E a forma que eu vejo, novamente, espero não falar isso muitas vezes, mas vou falar de novo, sujeito a enganos, a nossa numerologia pessoal, ela não só pode, como ela deve ser inserida na Kabbalah, aí a gente se localiza de acordo com a nossa idade, ciclos de vida, de acordo com a nossa data de nascimento, aí você começa a jogar ou entrar nesse universo de conexão da Kabbalah. Então, é assim que eu vejo. Bom, mas caramba, isso aí, eu não fazia a menor ideia que tinha conexão. Você falou de tarô, você falou da numerologia. As letras hebraicas, em geral, tudo está ali. Tudo está ali, Grego. É fantástico. Quando eu comecei a observar a árvore da vida e falar, eu preciso entender isso aqui, entrar, dar assim uma forma de compreensão para que eu utilize isso. Cara, é fantástico, é maravilhoso. Por isso que tem. Eu não sei a linha que segue, porque uma coisa que fique claro aqui também, que principalmente na atualidade, a Kabbalah, ela quebra um pouco aquela coisa somente de rabinos, vamos colocar esse termo, de iniciados cabalistas, principalmente hebreus, tal, que, para você pegar a raiz e entender tem que ser assim, etc. Nada disso, cara.
Eu vejo que na atualidade, como eu falei, tudo está aberto. Então, a Kabbalah, ela poderia, de acordo com o próprio esquema, que a árvore da vida seria a raiz dela, pelo menos para mim, você tem uma liberdade muito grande de expressão em relação ao que está presente ali. É que nem um baralho de tarô. Sim. E se você falar do baralho de tarô, você tem inúmeros decks por aí. Você não tem só um que todo mundo tem que seguir. Você tem inúmeros decks onde cada criador colocou a sua impressão, o seu conhecimento e como manipula isso. Vou falar que esse está errado e que esse está certo? Não. Existem alguns pontos que a gente até poderia falar isso, mas eu nunca fiz isso, nunca vou fazer, eu nunca vou criticar o trabalho de alguém, dando nomes e coisas. Nunca fiz isso, nunca. E não vou fazer. Né? Então, a árvore da vida também, você tem inúmeras versões. Então, quando você pega ela, se você puder colocar ela aqui, Gregor, para a gente já ver. Antes de você explicar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta que vai encaixar aqui. Não, vamos embora. Santives de Alveidre. A Cabala está dentro do arqueômetro, o nome dele? De certa forma, sim, né? Que ali é uma coisa fantástica. Dizem, né? Dizem que nem Papos conseguiu decifrar o arqueômetro de São Ives de Alveidre. É uma coisa assim. Então, ele representa, né, o arqueômetro, quando a gente entra diretamente na consciência dele, um esquema também, uma forma de você, de repente, conectar essas dimensões espirituais. Agora, eu vou até começar a compreender o metabolismo de Agartha, de Shambhala, que são nomes, nomenclaturas, poderíamos chamar de Shangri-La, Avalon, são nomes, nada mais do que isso. Então, ali ele cria, né, através de toda a sabedoria que o São Ives tinha, ele cria um esquema maravilhoso que até hoje, de uma certa forma, ele é indecifrável. Já a Kabbalah e a árvore da vida, de acordo com a minha possibilidade, eu já consigo sintonizar ela um pouco melhor. Mas a gente não pode deixar de dizer que, de uma certa forma, se Kabbalah, como eu coloquei, representa conexão, a gente pode dizer que ela está presente ali também, por que não? Claro, é uma visão absolutamente louvável, vamos dizer assim. Né? Tenho a dúvida, não sei, o cara era muito cabeça, o Santives. Nossa. Então vamos lá para a imagem aqui. Essa. Isso. Né? Tá. Isso. Quando a gente olha esse emaranhado aí, né, Greg, a gente já fala, eu não vou entender nunca isso aí, né? Não é tão difícil, não. Primeira coisa que eu gostaria de falar para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, a sua entrevista e o nosso bate-papo, é que as cores que eu coloquei nas esferas, elas simplesmente representam forças planetárias. Então, elas poderiam ser todas brancas, todas marrons, todas vermelhas, não importa. Como eu disse, existem inúmeras formas da gente, de repente, ver isso. Se você pega uma pessoa aquela coisa mais tradição total, olha isso aí, a pessoa fica horrorizada, é complicado. Mas eu procurei, essa foi uma árvore que eu, junto de um amigo, praticamente nós criamos a visão dela. Ele criou, aí eu dei uma mexidinha e tal. Então, é a minha visão em relação a ela. Vamos ver, então, o que ela representa. Quando a gente fala de Kabbalah, inevitavelmente a gente fala de emanações divinas. Emanações divinas, aí muitas pessoas podem falar de anjos, tal, etc. Não importa. Sempre quando a gente está pensando, sentindo algo, vivenciando aqui no planeta Terra, principalmente quando a gente busca, vamos colocar esse termo, uma conexão espiritual, nós estamos fazendo o Kabbalah. Seria como se fosse assim, ó, tá vendo aquela sefirá mais baixa? Sefirá é assim, nomes também que você citou, né? Sim. Quando a gente fala a palavra sefirot ou sefirot, nós estamos falando da árvore inteira. Quando nós falamos de sefirás, nós estamos falando dessas circunferências que estão aí, no caso, são 10. Tá certo? Então, sempre quando eu falar sefirá, eu estou falando dessas pequenas circunferências. Tá. Este esquema maravilhoso, ele envolve inicialmente o quê? O nosso próprio sistema solar. Como assim? A Terra, ela faz parte de um sistema, obviamente, acredito que todo mundo entende isso, faz parte de um sistema que nós temos o Sol como centro e os planetas estão ao redor desse Sol. Mas como nós estudamos isso em todas as linhas de conhecimento, nós estudamos como essas emanações divinas que eu falei, elas chegam a nós,
Então, a gente coloca, de uma certa forma, a Terra como raiz disso tudo, ou centro. Então, quando a gente olha aquela sefirá lá embaixo, está vendo uma dividida em 4 cores ali, Grego? A última. Que é a verdinha, a vermelhinha, a violeta e a laranja. Ali representaria o planeta Terra e o quaternário que ele está envolvido. Então, dali, que é Terra, que somos nós, é a Sefirá Malkuth, nós temos 9 esferas que estão acima. Essas 9 esferas, elas representam diretamente o nosso próprio sistema solar, como eu disse, através de 2 forças criadoras. Quer ver como não será difícil de compreender isso? Quando a gente olha lá em cima, na árvore da vida, lá em cima, nós temos a Sefirá número 1, que é Keter. Tá. Aí depois, partindo para o lado direito, de quem está olhando a tela aqui, nós temos a Sefirá número 2, que é Rokhma. Essas 2 sefirás, elas representariam as forças polares que criam tudo e todas as coisas. Por isso que eu não coloquei uma cor específica. Depois que a gente sai dessas 2 sefirás, a gente vai para aquela da esquerda, que é verdinha, que é Biná, a compreensão de Deus. Aí nós começamos a entrar no nosso sistema solar, considerando Saturno como o último portal. Então, ali nós temos a força de Saturno, que demora em torno de 28 dias para dar a volta ao redor do Sol. Aí depois a gente vai para a Sefirá número 4, que teria uma cor próxima ao púrpura ali à direita. Tá. A Sefirá número 4 representa a força de Júpiter, recede. Primeiro 28 anos de Saturno, depois 12 anos correspondentes a Júpiter. Depois nós vamos para o lado esquerdo, a vermelhinha Marte. Marte demora quanto tempo para dar a volta ao redor do Sol? 2 anos. E tudo isso corresponde ao tempo terrestre, que nós temos como ano, o que nós chamamos de um ano. Aí depois vai para a amarelinha, que é a força do Sol, que corresponde a 1 ano, se nós adotamos a Terra como ponto de referência, ele retorna depois de 1 ano. Depois Vênus na azul índigo, que são 9 meses, Mercúrio 3 meses naquela laranjinha, e por fim a Lua, que demora 28 dias para dar a volta ao redor da Terra, por isso que ela está bem próxima ali na árvore da vida. Então, com isso, quando a gente olha, existe uma ordem, não é colocado aleatoriamente. É a própria representação do nosso sistema, projetado aí através do tempo dos planetas, tendo como correspondência a Terra como ponto central, analisando o tempo que eles demoram para dar o seu período de translação. Então, eu não sei se ficou claro isso, mas o que nós vamos entender é que existe um porquê dessas colocações planetárias, e aí o que é feito através disso tudo. Agora isso. Que vem uma coisa muito interessante. É essa aqui. Se você prestar atenção em cima da sefirá amarelinha ali, que corresponde ao Sol, no pilar central da árvore, porque isso Sim. Também é interessante falar. Nós temos a sefirá número 11, que ela é tracejada, que ela se chama Da'at, que significa conhecimento. Essa branquinha aqui, né? Isso, na parte de cima da amarelinha que está no centro ali, ela é a número 11. Sim. Mas ela é o quê? Uma sefirá que, no sentido de conexão, ela é inexistente nesse mistério, mas ela é existente como a consciência dos anjos caídos, que está projetado diretamente aonde? No planeta Terra, ali naquela sefirá, que está dividida em 4 cores. Quer ver um exemplo para entender Da'at, que é interessante? Vamos lá. Da'at, conhecimento, mas a gente pode chamá-la também de Duat, ou Tuat, o lugar onde estão os deuses em atividade, projetados diretamente aqui na face da Terra. Então, quando a gente fala do mundo de Duat, com D de dado, ou Tuat, com T de tatu, a gente compreende que isso está ligado principalmente à cultura ou panteão egípcio, que uma simples busca de qualquer um que está aqui, se fizer ali uma busca no Google, ali, colocar Duat ou Tuat, vai ver que eles mesmos, em relação à cultura deles e o panteão deles, eles colocavam como um lugar que está associado ao próprio planeta Terra, mas que é um lugar
de extrema espiritualidade, onde estão os anjos e os deuses ativos, promovendo a evolução da humanidade. E a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente aqui sabem, se não sabem, eu falo aqui, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, que segue os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, nascido em 1883, e depois interiorizado em 1963, quase 80 anos. Ele explica que o mundo de Duat, que é simplesmente uma referência a esse próprio mundo egípcio, que essa cultura não existe mais. Quem vai para o Egito vê que ali é só venda de souvenirs e turismo e etc. Se perdeu esse lado prístino que antigamente os faraós tinham. Por que eles eram colocados, mumificados em determinados locais, etc., para que eles fossem direcionados para esse lugar, se o merecimento deles fosse realmente reconhecido no seu momento pós-morte física. Então, essa Sefirá, que muitas vezes ela é pouco falada, para mim ela é a mais importante de todas. É a mesma da Duat que nós temos aqui entre Badagas e... Isso, aí você foi longe agora, hein? Falou das dimensões intraterrenas, sensacional. O mundo de Duat, ele representaria como se fosse um mundo astral interiorizado do planeta Terra, onde nós temos ali toda a parte da ação ou da realização para implementar tudo que foi arquitetado em Agartha. Então, Agartha representaria uma projeção mesma de Duat, ou, na verdade, Duat é uma projeção de Duat, para pegar o sentido correto, é Shambhala, Agartha, depois Duat, Badagas, também próximo à face da Terra, e depois face da Terra. Essa parte de Duat seria o lugar onde começa o real trabalho que vai projetar o que foi designado em Agartha para que aconteça a própria evolução da humanidade, de todos os reinos que aqui estão, através do que foi implementado ali, só que ali vai no sentido ativo. Então, esse lugar de altas maravilhas, que podemos dizer que Helena Petrovna Blavatsky chegou ali nos seus momentos de meditação e sono paranirshpânico, segundo ela não queria piscar para não perder todas as maravilhas que ela estava acessando. E é exatamente essa Sefirá que está em cima, essa número 11. Mas existe um segredo para acessá-la. É exatamente o trabalho de todo esse mecanismo que existe na árvore sefirotal, na árvore da vida, que aí a gente insere nossos dados pessoais, momentos, ciclos. Aqui dentro da árvore a gente insere? Dentro da árvore a gente insere nossos dados, sim, senhor. Sim, senhor, a gente insere nossos dados. E aí a gente começa a entender uma movimentação que ali existe. Mas agora tem o grande segredo aí. Quer ver? Vamos entender a árvore da vida. Se você olhar, você percebe que ela é constituída de 3 pilares. Sim. Existe o pilar da esquerda, onde tem a Sefirá verdinha, a vermelha, que, repito, essas cores fui eu que introduzi, mas você pode fazer da forma que você quiser. Eu vejo isso de uma forma bem solta hoje. Depois você tem o pilar central, que tem Keter, da Ati, que é a 11, que está tracejada, porque ela está manifestada hoje dentro de Malkuth. Depois você tem Tiferet amarelinha e Exódia violeta. E depois, por fim, você tem 3 da direita, que é Rokhma, a Sefirá número 2, que está ali com uma cor meio cremezinha, o ideal seria branco. Depois você tem Hesed, que é púrpura, e depois, por fim, a energia de Netzach, que é Vênus, que está aí no azul índigo. Então, deu para visualizar esses 3 pilares? Deu, perfeitamente. Agora, quer ver eu te falar de Kabbalah em relação à maioria dos grandes mestres? Você já viu esse mudra aqui, Greg? Já viu esse mudra? Você já reparou quanto se faz isso e o pessoal vai na rede social, namastê, namastê. E nem sabe o que está fazendo, mas faz. É isso que eu estou falando. Mas é verdade. Aí é a sua visão. Não vou falar isso, mas eu sou obrigado a concordar muitas vezes. Agora, veja que interessante. O que você está fazendo? Você está no caminho do meio. Não é isso que todos os mestres falam? Caminho do meio. Olha para dentro, estabeleça o caminho do meio. Agora, vamos voltar para a árvore da vida.
Então, você entendeu que a Sefirá número 11, que está no pilar central, ela está tracejada porque ela deixou de existir no que seria o céu, ou como dizem os teósofos, o segundo trono, e isso caiu na Terra. Por isso que eu coloquei anjos caídos. Então, ela não existe. Então, no pilar do meio, nós temos 3, sem contar a nossa que está ali embaixo, que eu já vou falar dela, que é Malkuth. Temos 3 no pilar do meio, 3 à esquerda e 3 à direita. Certo? Deu para visualizar isso? Com certeza. Agora, olha que legal. Se a gente operar isso que eu falei, não somos nem bem, nem mal, não somos nem esquerda, nem direita, e etc. Daqui a pouco o pessoal vai pensar que estamos falando de política. Não estamos. Estamos falando literalmente de lado aqui. Se a gente juntar tudo isso, unifica a verde, que é a Sefirá número 3, que está ali, Biná, eu espero que o povo que esteja acompanhando a gente consiga ver, que está com uma definição razoável. Junto com a Sefirá número 2, que elas se unem e vêm para o caminho do meio. Depois a vermelhinha com a púrpura embaixo de Daat também se unificam e vão para o meio. E depois, por fim, a laranja com o azul índigo se unificam e vão para o meio. O que acontece? Só vai existir o pilar do meio. E se você contar de cima da 1 até embaixo, você vai ter 7 passos. Representam diretamente os nossos 7 chakras, a ascensão da consciência, onde não existe bem e mal, que é um princípio hermético, o princípio hermético da polaridade. Como disse o professor Henrique José de Souza, o discípulo não tem que se preocupar tanto com o bem e com o mal, ele tem que se preocupar com o dever. Então, o grande dever na árvore da vida é exatamente trabalhar esta unificação para que exista só esse pilar do meio, que muitos cabalistas chamam de pilar da suavidade, o do meio, onde a gente tem, se unificarmos o da esquerda com o da direita, contando todas as sefirás, incluindo aonde nós estamos, que é o planeta Terra, nós temos 7 passos, que no ser humano representam os 7 chakras, onde esta de baixo, que é o planeta Terra, que está ali, dividido em 4 partes ali, como um X, representaria o nosso chakra raiz, ou chakra muladhara. Que conforme nós fazemos a ascensão dessa consciência, se conectando a essas forças deíficas planetárias, aí nós temos a 9 hierarquias de anjos que fazem o trabalho que se projeta aqui, nós chegamos até Keter. Keter, o que é? A coroa de Deus, a primeira ali, que representa diretamente o quê? Representa a energia do nosso chakra coronal. Então, nós poderíamos dizer que a Kabbalah, bem aplicada, com compreensão, trabalhando todos esses atributos, diretamente nós estamos trabalhando a nossa energia pessoal com esta linguagem universal para compreender através, agora vou ser ousado, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, porque tudo é contável, 1 minuto, 2 minutos, 3, tudo é número, tudo é número. Nós entramos diretamente nesse universo, e através desse universo, pode ver que acima da Sefirá número 1 está escrito En Sof Or. O que é? Está escrito Ain Sof Aur. O que é o En Sof Or? O En Sof Or representa o espaço sem limites, o oceano sem praias, ou a força divina sem forma, sem nada, que vem como uma energia que começa a ter forma exatamente na Sefirá número 1, que é Keter, a coroa de Deus, que é exatamente o que? O nosso chakra coronal. Que quando a gente começa a acessar todos esses mistérios, a gente é banhado pela própria árvore da vida. As 3 sefirás da esquerda, nosso braço esquerdo, as 3 sefirás da direita, a nossa coluna vertebral no pilar do centro, onde a gente, trazendo tudo isso para o centro, através da nossa possibilidade, já pensou você falar no Brasil isso? Né? Direita e esquerda, tudo junto, trabalhando em prol de uma coisa só. Aí o que você... Estou brincando, não vamos entrar nisso, né? Você provoca exatamente a subida ou a ascensão da sua energia. A gente poderia dizer também que a árvore da vida representa a ascensão de Kundalini, mas através da consciência, mérito e merecimento. Não é cursinho de final de semana que vai proporcionar isso. Isso é só para encalço para as pessoas que querem ser enganadas. Pode ver que eu critico a situação, mas não critico dando nomes aos bois. Cada um veste a carapuça de acordo com o que quer. Perfeito. Então, isso é ilusão.
que eu vou fazer uma massagem e vai subir Kundalini, vai subir a conta bancária de quem fez a massagem em você, e por aí vai. Então, essa energia tem a ascensão de Malkuth, que é o trono de Deus, para que você unifique tudo isso. Então, você operar a Kabbalah seria operar diretamente a sua própria consciência, em harmonização com as forças universais, através dessa linguagem maravilhosa que é expressa através desse esquema. Eu queria te fazer uma parte aqui. Agora, você me deixou muito curioso. Como é que eu faço uso da árvore sefirotal aqui, vamos dizer? Você falou que... Isso. Sefirotal é o plural. Então, você falou que você insere... Eu quero entender isso. Você insere meus dados dentro dessa árvore? Sim, exatamente. Onde é que vão meus dados aqui? Cada uma desses círculos, vamos chamar assim? Sim, que são as sefirás. Os círculos são sefirás. São sefirás. Vai um tipo de informação, né? Como é que você aloca? E elas têm números. Detalhe, elas têm números, né? Elas têm números. Se você reparar, quer ver um exemplo? Eu falei para você, a numerologia, assim como a astrologia eu já expliquei. O esquema, o movimento dos planetas, por isso que lá em cima é Saturno, aqui embaixo é Lua, porque Saturno está muito distante. Existem pessoas que fazem também analogia com Urano, Netuno e Plutão, colocando na número 1, 2 e também na 11. Eu já não gosto, porque hoje a gente tem 7 dias da semana, que tem nomes, eu não sei se na Grécia é assim. Claro. Os dias da semana são nomes de planetas. Sim. Na Grécia acompanha também? Total. Então, aqui no Brasil a gente faz de uma forma diferente, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, a gente não tem dia de Urano ainda, dia de Plutão, dia de Netuno. A gente só tem o domingo que começa tudo, que é o dia do Sol, Sunday, que isso todo mundo sabe, e termina em Saturno, que é Saturday, né? Então, trabalhamos só esses 7 passos. Enfim, agora vamos falar sobre os dados. Isso. Ela trabalha diretamente tanto a numerologia, no seu sentido pitagórico, que trabalha do 1 ao 9. Essa é a numerologia pitagórica. Que todo número superior a 9, que nós temos 2 dígitos, você faz a redução teosófica e chega a 1 dígito, ou seja, o 10 você retorna para o 1, que é 1 mais 0, 11, 1 mais 1, 2, isso é fácil de entender. Assim como também a numerologia cabalística, que envolve 22 como número padrão dela, que é o número correspondente ao quê? Às 22 letras hebraicas, que a gente pode associar diretamente aos 22 arcanos do tarô também. E elas estão aonde? Exatamente nos caminhos da árvore da vida. É isso que eu ia perguntar, onde é que elas estavam? Os caminhos da árvore da vida. Quer ver como é bonito isso, Grego? Se nós pegarmos a força de Deus, a gente pode colocá-lo como uma força trina. Uma força trina. Causa, lei e efeito, espírito, alma e corpo, primeiro, segundo e terceiro trono, onisciente, onipotente, e etc. E por aí vai. Se você observar, nós temos só 3 caminhos que são horizontais, está vendo? Você consegue observar isso? Claro. 3 caminhos horizontais, que fazem exatamente o quê? A ligação da esquerda para a direita para que você force o meio. Aí depois, quando essa força trina de Deus, ela procura entrar no jogo evolutivo, como que ela faz isso? Através dos 7 anjos, dos 7 logos, os 7 anjos da presença de Deus. E anjo o que é? Anjo é emissário, aquele que traz as coisas de cima para baixo. Observe na árvore da vida, quer ver? Conta comigo que é fácil. Primeiro no pilar da esquerda, verdinha para vermelha 1, a vermelha para laranjinha 2, ok? Sim. Depois no pilar central, pula a número 11 porque ela não existe como força mais de obstáculo. Se pegar da número 1 até a amarelinha, aí você já chega no terceiro caminho, vertical. Depois a amarelinha para a violeta 4, e depois da violeta para a face da Terra, que é aquela dividida em 4, 5, mais os 2 caminhos que você tem à direita, 7. Então, você só tem 7 caminhos verticais, que representam diretamente essas forças angélicas. Agora eu vou deixar para o próprio telespectador, não sei se a gente pode chamar assim a pessoa que está aqui sintonizado com a gente. Sim. 3 mais 7, 10.
Para completar o 22, falta quanto? 12, que representa o mistério dos 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos, os 12 de tudo. Se você observar, é só contar. Partindo da 1 ali, você tem 2 caminhos. Depois da verdinha e da Sefirá número 2, mais 2 caminhos. Depois ali da vermelhinha e da púrpura, mais 2 caminhos. Da amarela, mais 2. Depois mais 2 e finaliza 2. Então, nós temos 12 caminhos transversais. Então, os caminhos da árvore da vida, olha que lindo, por isso que eu falei que ela envolve tudo. Você tem a força do 3, do 7 e do 12. Manifestada exatamente nesses caminhos que, de uma forma maravilhosa, são bem conectados e planejados na harmonia da árvore da vida. A parte da trindade, ou Deus, representa exatamente as duas colunas da direita e da esquerda, que a direita representaria uma força mais sacerdotal, sim, e a da esquerda uma força mais guerreira. Você junta essas duas forças, você tem os 7 caminhos que formam os 3 pilares, os 3 pilares, e 12 caminhos que representariam os 12 signos do zodíaco, ou o mundo humano, que é a possibilidade de temperamentos que temos, fazendo também essa descida no caminho transversal ou longitudinal. Então, os 22 arcanos do tarô estão aí. Agora, olha que bonito isso, em relação ao próprio alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, que no lugar de arcanos de tarô, poderíamos colocar aqui também as letras hebraicas, nós temos 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples. As 3 letras mães que se combinam com todas as outras letras, formando palavras. As 7 letras duplas, que correspondem a uma energia de duplo significado, e 12 letras simples com um significado que fazem as combinações. Então, o próprio alfabeto hebraico, como raiz, ele traz essa origem da Cabalá ancestral, que, na verdade, no meu ponto de vista, ela não vem... A Cabalá tradicional que nós conhecemos, sim, mas a Cabalá já existia numa época remota anterior à nossa, que a gente pode chamar de Atlântida, onde nós tínhamos 7 cantões ou 7 cidades, com 3 templos em cada uma, totalizando 21 consciências, com uma parte central que era Shambhala, a 8ª força. Então, quando a gente observa esse esquema, quanto mais consciência, informação e conhecimento você possui, você fala, está tudo aí. Aí eu entro na sua pergunta. E como que eu entro com isso aí? O que você pode fazer, Grego? Você pode pegar a sua data de aniversário, somar todos os dígitos da sua data de aniversário. Vamos supor, uma pessoa que nasça dia 1º de fevereiro de 2000. Estou colocando um número bem fácil para a gente entender. Eu sou o número 5, por exemplo. Já fiz isso. Você já somou tudo? Você já somou tudo? Sim. Aí chegou no... Mas antes do número 5 não apareceu um número ainda para redução? Com certeza. Eu não lembro qual é. Eu não lembro qual é. Mas deve ter algum número, que aí envolve o universo do 22. Quer ver um exemplo? Eu, Newton Schultz. O meu número, quando eu vou reduzindo, eu chego no número 37, 37 chega no número 10, e o 10 se torna um 1. Então, se eu projeto a minha energia pessoal na árvore da vida com os meus dados, eu sei que eu tenho ligações com Keter, ali em cima, eu tenho ligações com a Sefirá número 10, que é a própria face da Terra também, que está associada à minha força pessoal. Então, a minha energia pessoal, neste DNA cabalístico, está ligado totalmente ao caminho do meio. Onde eu trabalho, você falou que o seu é 5, né? É 23. 23 então, 23 que chega ao 5, olha a Sefirá vermelha. A energia de Gevurah, que representa a força de Marte, a valentia, de encarar as coisas, de brigar, de levantar a espada quando for necessário, em prol dos seus ideais. Isso é uma energia que você traz desde pequeno. Mas é muito legal isso. Como também, quer ver um exemplo? De repente você pode pegar uma pessoa que está fazendo as contas, eu sou 5 ou não sou assim. Mas, de repente, a vida da pessoa não anda porque ela não incorpora isso. Não estou falando de brigas. Estou falando daquela energia guerreira de você partir para cima. Claro, determinação. Das suas realizações. Que nem um exemplo cara. Eu
A minha característica, sendo que eu falei que eu estou ligado ao 1 e ao 10, é exatamente estabelecer estas conexões de acordo com o que eu acredito, para eu trazer aqui para o plano da realização, que é a Sefirá número 10, Malco. Perfeito. É o meu ponto de vista. Eu não tenho que orar, que é o pilar da direita, fazendo um exemplo, e nem de guerrear. Eu tenho que ficar na minha, fazendo as minhas conexões, e a minha vida anda, entendeu? Então isso é fantástico, é maravilhoso, cara. Agora, olha que coisa linda. Observa qualquer uma dessas sefirás que estão ali, Grego. Você pode ver que nenhuma está presa. Você pode tanto ir, vamos supor, vou pegar um exemplo, você está na número 1 lá em cima. Você quer ir para o pilar da esquerda, você vai ali para Saturno, que é ali a verde. Você quer ir para a direita, você tem a número 2. Você quer descer mais ainda no seu pilar, você vai para a amarelinha ali. Nenhuma é fixa em nada, é a movimentação da vida. É aí que entra o mistério dos 22 arcanos maiores, que desde que a Atlântida afundou, que o último dos 4 grandes cataclismas foi em 9.564 ou 74, não lembro agora, mas quase 10 mil anos arredondando, isso foi narrado em Crítias de Platão, seu conterrâneo, e também pelo Codex Troanos Maia, que está ali decifrado no Museu Britânico. Todos eles falam desse universo da Atlântida que acabou com a ilha de Poseidones, que estava no meio do Atlântico. Então, nesse momento, toda essa realidade dessas 22 forças ou arquétipos que estavam ali na Atlântida, hoje eles representam a Agartha. Agartha. E essa força de submersão representa exatamente... Vamos colocar como um exemplo essa energia de Da'at, que está ali em cima hoje aonde? Aí na face da Terra. Projetado exatamente naquela última Sefirá. Então, o metabolismo da árvore da vida é você saber se posicionar e saber para onde você quer. Esse é o grande dilema da vida, né? Esse é o grande dilema da vida. Quer ver um exemplo? Você se colocou como 5, ali, ó, Gevurah. Se você quiser ir lá para o pilar da direita, que recebe a força de Júpiter mais sacerdotal, você tem um caminho que está ali, ó, que é um dos caminhos horizontais que representa uma superação divina muito grande para chegar ali, mas você pode fazer isso. Então não existe nenhum aprisionamento, tudo se interliga. É assim que eu vejo, muitas pessoas falam do que é a Atlântida, do que hoje é a Agartha, que estão todas interligadas. Todas essas 7 forças, esses 7 caminhos, estão interligados nesses arquétipos para criar a nossa própria evolução. Então, aquela força, voltando agora, aquela força que representaria o 8º princípio, que é a 11ª, ela está onde? No próprio planeta Terra. Que por isso que todos os grandes mestres sempre falam também, olha para dentro de você. E aquela energia, por que ela está sendo dividida em 4? Ali nós temos, pegando a teosofia como escopo, ou até mesmo a própria eubiose, ali representa as 4 hierarquias já manifestadas de anjos que estão construindo nós. Vamos falar anjos para uma fácil compreensão. Nós temos a hierarquia dos Asuras na partezinha verde, nós temos a hierarquia dos Agnisvatas no vermelhinho, dos Barixades, estou utilizando nomes, que são nomes utilizados na própria teosofia, isso não é só a eubiose. Depois nós temos a parte violeta, ali que é a hierarquia dos Barixades, e depois, por fim, a hierarquia dos Jivas no laranjinha. E o ponto central representa a Shekinah, ou esse ponto divino que dá esse boom para a gente se conectar a essas 9 forças aí de cima. Então, quando nós entramos em todo esse arquétipo, em toda essa energia, a gente começa a entender, pô, isso aí tem tudo. Você tem a numerologia, você tem o tarô, você tem as próprias letras hebraicas, você tem todo o universo dessas linhas de conhecimento manifestadas nesse símbolo aí. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E quando você começa a compreender como você opera todos esses mistérios, que tudo que nós temos na Kabbalah, gematria, notáricon, que são, vamos dizer assim, formas de você trabalhar com quadrados mágicos, fica essa dica, os quadrados mágicos da Kabbalah, que vale uma pesquisa das pessoas, os quadrados mágicos saem diretamente da árvore da vida. E o próprio jogo do tarô pode ser operado aí. Então, as pessoas, quando começam a entender
todo este universo, você começa a falar, está tudo aí. Aí você começa a ter caminhos e possibilidades para compreender como que você faz esse direcionamento, de onde você está e para onde você quer ir. Perfeito, ficou claríssimo isso aqui. Eu que não entendia nada, agora já tenho uma direção. Está dando uma luz, porque é complexo, o assunto é complexo. Uma pessoa... Mas a base já pegamos. A base é essa, a base é exatamente essa. Uma coisa que eu recomendo para as pessoas que, de repente, gostam do tarô, fala assim, mas como é que eu vou operar esse caminho se eu me posiciono aqui e quero ir para aquele tal lugar? Como são 22 caminhos, se a pessoa pegar um baralho de tarô, que ela conhece o que os arquétipos do tarô representam, ela pode jogar o próprio tarô nessa árvore da vida. Ela pode abrir esses 22 arcanos e compreender, através desses caminhos, que arcano que está dando direcionamento para eu chegar onde eu quero. Aí começa todo o jogo. Aí começa todo o jogo. Quer ver um outro exemplo? Tanto se fala, isso também é uma coisa que as pessoas podem pesquisar facilmente na internet, os famosos 72 nomes de Deus, isso, ou os 72 anjos cabalísticos. Cada uma dessas 9 sefirás que estão acima da nossa, que é a Terra ali embaixo, cada uma possui 8 consciências, que seria exatamente o quê? Seria um anjo príncipe que tem os seus 7 servidores. Então, se você pegar 9 vezes 8, 72. 72. É a soma do quê? O que representa aquela tabelinha que possivelmente algumas pessoas que estão achando esses assuntos interessantes, esse assunto interessante, o que as pessoas podem ver? Que ali você tem exatamente 9 linhas com 8 colunas que representam o desmembramento através de nomes de anjos específicos que faz a descida do raio flamejante na árvore da vida. Que seria você esquecendo os caminhos, tendo só as sefirás, aí você vai 1, 2, 3, 4, você faz um zigue-zague, como se fosse um raio. Então, seria exatamente a conexão com esses nomes angélicos que estão ali, para você trazer essa potencialidade. Por isso, tem pessoas que conhecem um pouco disso, ficam recitando o nome de anjos, como se fossem salmos, tal, etc., porque elas conhecem esses mistérios para atrair essas vibrações e essas forças, para conectá-las de acordo com o seu intento. É complexo, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Né? Não, sem dúvida, muito legal mesmo. É maravilhoso isso. E tudo são números. Na Kabbalah, tudo são números. A sua própria idade reduzida te joga numa sefirá temporal. O que é uma sefirá temporal? Porque no ano que vem já é mais uma outra data e por aí vai. E então você vai fazendo o seu jogo aí também na árvore da vida. Por isso que eu falei minutos, lembra que no início da nossa troca de ideias eu falei minutos, horas, tal. De repente você tem uma coisa importante, quer ver, a Kabbalah no sentido prático. Ela tem uma coisa importante, que hora agora? Eu tenho uma reunião às 15 horas. 15 horas, que número que é? 1 mais 5, 6, porque passou do arquétipo do 10. Então eu tenho que trabalhar a energia do 6. Onde eu estou? Para onde eu quero ir desse número 6? Eu quero ir para a direita, para a esquerda? Eu quero transformar, eu quero criar, eu quero... Olha que lindo isso. Cara. Olha, muito legal. N possibilidades, né? Que bacana. Isso é Kabbalah. E quanto mais conhecimento você vai adquirindo e você vai compreendendo isso, você joga esse esquema em qualquer coisa, porque você sabe, de acordo com a nossa conversa aqui, que obviamente eu estou simplificando muito, claro, mas justamente no intuito de, principalmente, despertar a curiosidade das pessoas para elas correrem mais atrás disso. Cara, você se insere nisso aí, de acordo com o conhecimento que você tem, você sabe direitinho que tipo de energia que está presente naquele momento que você está se projetando. E, como eu disse, de acordo com o que você quer, de acordo com esse diagrama, vamos chamá-lo assim, você sabe direitinho com que força, com que arcano, com que número, com que energia você opera para você atingir o seu êxito. Muito legal, muito legal. Uau, isso é maravilhoso, maravilhoso. Você trouxe aqui, você me mandou aqui uma outra tabela aqui, que eu acho que tem a ver exatamente com o que nós estamos falando aqui. Um detalhe, antes dessa tabela, Gregor. Não sei se é complementação. Conforme eu falei para você, eu vejo que, na atualidade, toda essa tradição, vamos colocar assim, ela agora está sendo jorrada. Não tem mais essa coisa de boca ou ouvido. Está tudo aberto.
está tudo aberto. Se não fosse para abrir, os anjos não tinham dado para a gente a internet. É verdade. Isso é Continuava verdade. tudo velado assim, e nisso gera confusão também, né? Mas, enfim, a gente segue em frente. Você pode pegar este esquema que a gente está conversando aqui, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você, de repente, considera espiritualidade, você monta a sua própria árvore. Já percebi. Tanto é que o nosso colégio iniciático, porque você pertence também a essas fileiras, a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem a sua própria árvore cabalística, que é colocada sempre como árvore de Natal, de acordo com o nascimento dos avatares, que foi em 24 de fevereiro. Que, se você puder colocar aí, olha que interessante. Olha só. Então, todo mundo já compreendeu que são 10 sefirás, com 22 caminhos que assim interligam. A parte de cima dessa árvore, que nós temos 3 sefirás brancas formando um triângulo, representa exatamente a parte espiritual. Pegando o sistema geográfico sul-mineiro, representa São Lourenço. Aí depois, quando você desce, você vai para Verdinha, que é a 7ª cidade, que é a Airuoca, que é a Força do Verde. Depois, Conceição do Rio Verde Azul. Depois você chega em São Tomé das Letras, no centro, que é o Púrpura. Maria da Fé, o amarelinho. Itanhandu, no violeta, se não me engano, está ali. Itanhandu, não, Marte, falei errado. Depois de Mercúrio vem Marte. Depois de Maria da Fé vem Carmo de Minas, o vermelhinho. Depois você tem Itanhandu no violeta e você chega em Pouso Alto, que é o laranjinha. Então, você tem exatamente essa ascensão da primeira cidade. Porque isso, para as pessoas que não sabem, a eubiose tem sistemas geográficos, que é um complexo de 7 cidades que ladeiam praticamente uma oitava. Então, nós temos essas cidades que eu falei, do sul de Minas, na verdade são 3, temos o sistema geográfico do Roncador, também de Itaparica, na Bahia, mas representam diretamente, inclusive nesses outros sistemas, essas cores. Então, a eubiose, no caso, pegou o conhecimento do que foi deixado em relação ao sistema geográfico e colocou aí como esta força que sintetiza isso. Ficou fácil entender ela agora? Ficou maravilhoso. Se você der uma volta pelos departamentos de eubiose próximo ao dia 24 de fevereiro, que é onde a gente considera o Natal, ligado ao nascimento dos Budas de Aquário, que vieram, na verdade, na égide de Peixes, né? Que é 24 de fevereiro, você vai ver essa árvore montada em todos os departamentos. Então, é uma coisa que traz para nós uma possibilidade de, através do conhecimento do que representa esse diagrama, você projeta o que você acredita. Por isso que eu estou mais associado àquela anterior que você colocou. Claro que a esta aqui também, né? Mas no sentido prático, eu utilizo mais aquela ali, mais humana, vamos dizer assim, né? Muito bom. Então é legal as pessoas saberem disso, né? Vou lá para aquele agora? Vamos lá. Olha só. O que seriam as 50 portas de Binah ou as 50 portas de compreensão divina? Binah, uma das traduções, que ali a gente tem todo o trabalho, né? Eu não sei se você pode fazer isso, mas naquela árvore anterior, a gente escreveu direitinho o trabalho das 9 forças angélicas, que é anjos, arcanjos, serafins, querubins, as 9 hierarquias estão faladas, ali está descrito certinho o trabalho de cada uma. Então, se as pessoas pedirem para você, talvez você pode enviar por e-mail para elas. Claro. Aí fica a critério de quem conectar isso aí, né? Mas vamos falar dessas 50 portas de Binah. Volta para aquela árvore ali, Gregor. Volta para a anterior. Isso. A Binah corresponde diretamente à força de Saturno, que é o regente de 2024, desde 20 de março de 2024, que é o ano que a gente está fazendo essa entrevista. Claro que o YouTube é atemporal, mas o ano que a gente está realizando isso é 2024. E esta Sefirá verdinha, correspondente a Saturno, segundo a tradição, sendo que ela é a primeira que realmente tem cor depois das 2 anteriores, ela representa diretamente o mistério de 50 portas.
Mas o que seria exatamente essas 50 portas de compreensão? É bem interessante. Agora você pode voltar lá que fica fácil para o pessoal entender. Eu coloco a minha visão aí, sempre sujeita a erros e enganos. Começando pelo número 1, como a gente vê na imagem, chegando até o número 9, que são o número das próprias sefirás, como a gente viu fora do planeta Terra, nós temos a evolução de todo o reino mineral. Tudo começou aonde? Pelo reino mineral. Então, o número 1 seria o reino mineral mais bruto. Aí ele vai evoluindo, vai criando as suas conexões com seus átomos, vai para o 2, 3, até que chega no número 9. O que seria o número 9? O mineral perfeito. Seria como se fosse um diamante. E o número 10, que é um número de passagem do reino mineral para o reino vegetal. Então, as 10 primeiras portas de Binah, que correspondem à nossa consciência física, seriam diretamente os minerais que circulam no nosso corpo, o nosso próprio sistema ósseo, ou diretamente a nossa força de realização, que é isso que representa o reino mineral. Então, ali nós temos essas 10 primeiras portas. O número 10 é a passagem do mineral para o vegetal. Porque o que é o reino mineral? O reino mineral é o elemento terra. Quando você incide o elemento água nele, ele ganha movimento. Então, aí representam diretamente o quê? As portas número 11 até as portas 19, que já carregam as 10 experiências anteriores. Sim. Então, o número 11 é o número o vegetal mais ancestral que existe. O vegetal puro. Aí ele vai se combinando até chegar no número 19, que seria, entre aspas, vamos colocar assim só para uma exemplificação, o vegetal perfeito. Aí, no número 20, você tem a passagem do reino vegetal para o reino animal. E ali eu coloquei consciência vital, porque o reino vegetal corresponde diretamente à nossa saúde, à nossa energia. Então, você vai ver o fechamento disso, que legal para a gente entender como é que a gente trabalha isso. Quando nós chegamos no número 20, é a passagem para o animal. O número 21 é o primeiro animal que existiu na face da Terra. Veio o elemento fogo, caiu dentro daquela planta que já carregava a experiência do mineral e ela é o vegetal, e aquele vegetal arrancou as suas raízes e entrou em movimento. A força da combustão que cria a possibilidade do vegetal se mexer. Surge o reino de ânima, de alma, do animal. Por isso que é a consciência astral. Aí ele vai evoluindo, quando chega no número 29, é o animal perfeito. E o número 30 é a passagem do reino animal para o mundo humano. Então, o número 31 é o primeiro humano, que carrega, através da consciência mental, a diferenciação, que isto que é o maná caído dos céus, que também é uma palavra, né, utilizada pelos hebreus, o maná caído dos céus, que não é pão, é conhecimento. Aí aquele primeiro homem, o número 31, ele vai evoluindo. Quando ele chega no 39, é o ser humano perfeito, que é a unidade cabalística. Quer ver como você conhece esse ditado é cabalístico? A vida começa aos 40. Aí, ó. Aí, pô. É o ser humano que, de acordo com a potencialidade, que dizem que 40 é uma idade extremamente mágica no ser humano, onde ele passa transformações, se for um ser humano que está na busca, isso fique bem claro aqui. Por isso que 40 é o número da perfeição, seria do humano exatamente para o ensaio do anjo, que representa o número 41, é o anjo mais simples que tem. É o anjo mais próximo ao reino humano. Aí ele vai evoluindo, no 49 é o anjo perfeito, no 50 ele se ilumina, como se fosse o próprio Pentecostes. Olha quantas associações. Quantos dias Cristo passou no deserto para sair do mundo humano para se tornar aquele ser iluminado? 40. O número de graus de Kundalini, quando ela sobe de uma forma perfeita, olha o início da nossa conversa, para fazer a ascensão da árvore da vida. 40 graus. Então, esta agora que vem a chave. Sempre em um ano de Saturno, essas 50 portas se abrem para a humanidade. Aí vamos supor que você não está pronto para chegar nos 50, para despertar a abstração, o anjo em você,
com ideias, com conexões fantásticas, vibrando o poder de um anjo, que todos nós estamos embrionários de um. Você está precisando levar uns chacoalhões das 10 primeiras portas para tirar de você o que está atrapalhando para você ser anjo? Você vai operar do 1 ao 9 para que todas as suas bases recebam um chacoalhão. Você está precisando ter, de repente, vou utilizar esse termo, infelizmente, vou melhorar, perder a vitalidade, se necessário. Quantas vezes a perda de vitalidade não é para uma pessoa acordar ou despertar? Vai operar aquelas portas do 11 ao 19. Você está precisando de um chacoalhão emocional, astral, mental, perder um relacionamento, perder, de repente, um ente querido, você vai receber um chacoalhão do 21 ao 29. De repente, você vai ter que quebrar um dogma, um paradigma mental de um conhecimento que não está te agregando nada. Você vai trabalhar do 31 ao 39. Você está precisando de uma intervenção divina, vai ser do 41 ao 49. É isso que está acontecendo com a humanidade agora, neste ano regido por Saturno, por isso tantos rigores desde março de 2024. Porque essas 50 portas se abrem, e eu vou parafrasear Michelangelo para que todo mundo entenda o que eu estou falando dessas portas. Perguntaram para Michelangelo como é que ele fez daquela rocha bruta um anjo. Ele falou, só tirei o que não era anjo. É isso que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo agora. Agora, para finalizar essa parte de baixo, existem ainda 20 portas futuras, depois que a humanidade se aperfeiçoar e tivermos aqui mais, vou colocar dessa forma, anjos do que propriamente dito seres humanos, no sentido de vibração, existem 20 portas futuras que vai do 51 ao 58, trabalhando a intuição ao sexto princípio, e depois do 61 ao 69, que o 70 é o Deus interior integrado, aonde, juntando a consciência do Pai e Mãe divinos, nós temos os 72 nomes de Deus integrados em nós. É isso que está acontecendo agora. Então, eu gostaria que todo mundo que está olhando isso aí, isso é minha forma de ver, claro que se você pegar um rabino aqui, esse rabino ele vai mandar me excomungar, mas eu gosto de colocar a minha visão de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu gosto aqui, para que, de repente, pessoas que estejam em sintonia conosco compreendam que, de repente, todo esse universo místico, por isso que eu falei também no início do nosso bate-papo, a diferença entre mística verdadeira e misticismo. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. E hoje, infelizmente, eu vejo que o pessoal está muito mais propenso ao misticismo do que conectar essa verdadeira mística. Então, o que eu procurei trazer aqui para as pessoas, neste conhecimento, é compreender que cada um projeta de acordo com a sua consciência, nessa Kabbalah, que é uma conexão, que nem, vamos lá, para entender melhor Kabbalah, cara, que o pessoal que está ali fazendo missa, etc., estão atrasados. Cara, de repente você tem uma pessoa ali maravilhosa dela fazendo ali de acordo com o rito cristão, a Kabbalah dela, ela está se conectando a Deus, ela está de acordo com o estado de consciência dela se tornando uma pessoa melhor. A gente não tem que julgar ninguém, entendeu? Então, estes números todos que estão aí, Grego, todos esses números, podem dar pistas também em relação à nossa força pessoal também, a redução da nossa idade. De repente, vamos supor, uma pessoa com 32 anos, ela está associada ao número 5, ou o próprio número 32, que está ali trabalhando o início de uma nova projeção mental. Deu para entender? De repente, uma pessoa com 69 anos, 69 anos vai dar 15. Ela está passando ali uma reestruturação no meio do caminho da energia vital, que ela tem que cuidar mais da saúde dela, saber... Muito interessante. E isso está acontecendo agora. Por isso que Kabbalah são números. E voltando ao que a gente conversou no início, você viu que ali você tem astrologia, você tem tarô, você tem numerologia. Então, é uma linha de conhecimento completa que ainda não dá para a gente chamar de ciência. Mas, ciência segundo a convenção humana. Mas você pode colocar como um caminho místico que pode abrir muitos caminhos e muitas conexões para, de acordo com todas as técnicas que ela apresenta, muita luz e muito discernimento. E tem muita pessoa que utiliza isso, viu? Inclusive artistas,
celebridades, cada qual do seu jeito. Mas muita gente utiliza isso, viu, Grego? Escuta, Newton, eu vi no teu site, né? Você tem um site que está aqui embaixo, crédito agora, para as pessoas verem, que você ministra curso de cabala? Sim, eu tenho cursos online, Grego. Isso, não foi o propósito da entrevista, mas quando você lançou, a gente fala. Eu tenho que abordar isso aqui, porque quem quer se aprofundar, ele tem uma oportunidade, né? Vamos dizer assim. Que curso é esse? Quanto tempo leva? Qual é o conteúdo? Claro que deve ser, não é o conteúdo de uma hora que nós conversamos. Eu recomendaria no meu site, Grego, isso é gratuito. Tá. Se a pessoa entrar ali em apostilas, pelo menos para ela entender todo o universo que existe, você pode baixar a apostila gratuita de Kabbalah que está ali. Gratuita. Aí você olha, você vê se você interage com o conhecimento de uma forma, tipo assim, tem muita coisa que eu posso conquistar, aprender, sintonizei. Isso. Aí sim eu recomendaria que a pessoa partisse para o curso, entendeu? Tá. Que são aulas que foram gravadas ao vivo, tem aulas práticas também. Então, é um curso bem rico. E a pessoa não fica sozinha, mesmo sendo um curso online, porque ela pode escrever por e-mail, pode escrever no chat das aulas. Então, minha equipe está ali sempre dando apoio para as pessoas. Não é? Bacana. Isso que eu queria saber. Mas o meu verdadeiro intento, só para ficar registrado, agradeço o seu carinho de divulgar o meu trabalho aqui, o meu verdadeiro intento, aí que vem o meu 1 e o 10, lembra que eu falei para você? É fazer essa conexão do central, de puxar aquela coisa que nem prometeu e trazer aqui para a Terra e falar, e aí, galera, vamos trabalhar? O meu verdadeiro intento nessa nossa troca de ideias foi para as pessoas que estão iniciando nesse caminho e trazem uma curiosidade para compreender o que é todo esse universo, que ele é realmente maravilhoso, mas ele tem uma lógica. É aí que ele não é com misticismo, porque ele traz um propósito, a movimentação planetária, os 22 arcanos do tarô, a própria numerologia. Quer ver uma coisa curiosa com a nossa data de aniversário, Grego? Se a gente fala da nossa data de aniversário, ela é o quê? Ela é trina. Ela é trina. Por que ela é trina, Grego? Aí você coloca a trindade em tudo. A parte do ano, quando você reduz só o seu ano, você tem sua força espiritual causal. Quando você pega, lembra que eu falei a força da alma, a criação do ser humano? Quantos são os meses? 12, que é o movimento solar que geram os signos. Então você tem um número ali que representa a sua força anímica. E por fim, a parte mais rápida, que representa os dias, é a sua força de corpo ou efeito. Então ali você pode desmembrar também a sua data de aniversário e trabalhar só diretamente esta parte dessa sua energia pessoal que todos nós temos, espírito, alma e corpo. Ixi, vai longe, viu, Grego? Vai longe, vai longe. Mas eu espero que, fazendo, como eu chamo de grego, que você é da Grécia, espero que eu tenha agregado alguma coisa bacana aí. Eu, por exemplo, agora, se eu olhar a árvore e eu ler sobre ele, já entendo, já sei o que é. Eu fui sincero, porque o Patavino não entendia isso aqui. Tanto é que eu falei, vou falar com o Newton, ver o Cabala. Mas deu para dar um norte aí? Deu um pontapé inicial, já tem uma base. Agora o resto, cada um vai desenvolver, cada um vai buscar. Foi o que você falou, reverberou, vai buscar mais. Vai atrás. Isso é iniciação. Em tudo nós somos assim. Em tudo. Não tem essa porque falou, eu acredito, ó, senhor, etc. Não, vai atrás, pesquisa. Inclusive, eu coloco até um adendo aqui, viu, Grego? Eu estou na Sociedade Brasileira de Obiose há 25 anos. Sim. Em relação a dinossauros lá dentro, eu sou uma criança, mas já é um tempo considerável. Com certeza. Tudo que eu li das revelações do professor Henrique José de Souza, eu tive oportunidade de viajar pelo mundo. Fui para a Grécia, fui para o Egito, fui para a Índia, fui para Srinagar, fui para Lé, rodei tudo, cara, Europa. Tudo que ele deixou escrito, eu comprovei ao vivo com guias extremamente cultos em relação a tudo que ele escreveu há um século atrás, que não tinha internet, não tinha viagem fácil. Tudo que ele escreveu eu tive a possibilidade de comprovar ao vivo. Por isso que eu estou exatamente na Sociedade Brasileira de Obiose. Mas eu corri atrás para comprovar. Aí eu falei, não, é o cara, é meu mestre, é aqui que eu encontrei meu caminho, é aqui que eu vou. Entendeu? Até hoje, você tocou numa coisa interessante, assim, só para a gente dar uma esticadinha. Hoje eu recebi a visita de um irmão aqui, né, teosofista.
cabeça aberta, barbaridade. Então, nós falamos exatamente disso. Você não deve... Hoje a gente vive com a verdade dos outros, né? Nossa, então, horrível. É isso. Então, o que você fez é bacana, e eu costumo fazer, eu procuro fazer sempre. Eu vou buscar a minha verdade. O que me contaram não é minha. Não é minha, eu respeito, me contaram, eu fui educado nisso, mas eu não experienciei nada daquilo. A hora que eu experiencio, que eu vou lá e constato, o professor falou de uma pedra lá no meio do deserto, onde não tem pedra. Exemplo, hipotético. Aí você vai lá no meio do deserto e você vê a pedra que ele falou 100 anos atrás. Pô. Aí, é mais ou menos por aí. Então, passa a ser a sua verdade também. Aí sim, pô, isso aí te dá uma força na sua busca, que é brincadeira, né? Cara, mas eu vejo que, de acordo com a possibilidade, hoje, por isso que eu acho que os anjos jogaram a internet, que é o lado bom. Você pode ir para qualquer lugar do mundo e pesquisar, mas aí o problema é que você pode entrar nos ardis aí das coisas errôneas, né? Discernimento, vigilância dos sentidos, essas coisas todas. Fala. Só para fechar o lance da Kabbalah, Grego, que eu falei no começo, mas só para fechar agora, né? Para o pessoal entender que se eles começarem a pesquisar por aí, eles vão achar milhares de árvores, milhares. Com certeza. Mas não entrem nessa história de que, porque essa é a perfeita, porque foi a pessoa X que falou. Aí já entra exatamente no que nós conversamos. Nós acabamos de conversar, exatamente isso. Deixa reverberar, segue o teu coração, né? Meu irmão, meu querido irmão, muito obrigado mais uma vez de você compartilhar o conhecimento conosco. E tenho certeza que nós ajudamos muita gente hoje numa abertura de consciência. Assim. Agora cada um vai atrás do seu espaço. Maravilha, Grego. Agradeço aí o seu carinho. Toca aqui, ó. Bate aqui, ó. Bate aqui. Aê, Grego. Tudo Estamos fechando o bar aí para cada um ir para sua casa. Isso. Sucesso para você, Milton. Obrigado, valeu, Grego. Grande abraço a todos. Tchau. Pô, como é legal bater, como é legal esclarecer, né? Quando a gente não entende alguma coisa, isso aí eu me lembro do meu tempo de ginásio. Eu ia sempre para a segunda época, não tinha em matemática principalmente, mas aí eu tinha aulas e o professor particular me mostrava. Quando eu entendi, era uma alegria incrível, rapaz. É o que a gente sente quando a gente dirime dúvidas, né? Que a gente tem um novo alento. Agora eu já sei fazer equação de segundo grau, então daqui para frente eu posso fazer outras coisas. Isso é muito bacana. E hoje foi um exemplo disso. O nosso querido amigo e irmão é fera, é fera. Fraterno abraço, até a semana que vem. Tchau.